Salve, galera! Estamos hoje aqui em mais um GESPOD Multistúdios do empreendedorismo. Hoje estou recebendo aqui minha amiga Luciana Dias, que vai contar uma história de beleza. Mas antes dela falar essa história de beleza, Lu, muito obrigado pela presença, pela sua participação e queria que você contasse um pouquinho da sua história para depois a gente entrar na marca que a gente vai falar. Meu lugar, muito obrigada, André. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Então, eu acho que contar a história a gente começa talvez pela formação, né, que dá uma amplitude de que a pessoa é. Eu sou administradora de empresas, sou advogada, pós-graduação com o PEAD, então muito voltado para a parte administrativa, mestrado também em administração. E o meu mestrado foi voltado para a empresa familiar, né? Cultura, o meu tema era cultura organizacional como fator crítico de sucesso numa empresa familiar de varejo, foi um estudo de caso do Magazine Luiza. Por quê? Sempre foi, a minha história começou aos 17 anos, eu trabalho há alguns anos, né? Não posso dizer há quanto tempo, não revela a minha idade, mas sempre muito voltado para a parte administrativa e empresas familiares. Fui também franqueada do Bob's, eu fui uma das primeiras franqueadas do Bob's, fui 10 anos em Minas, eu sou mineira, né? Então, nesse sentido, hoje eu sou CEO do Verne, né? Sou também conselheira da FEComércio. Nesse sentido, o Verne é uma empresa familiar também, né? Onde a gente tem aí 3 sócios, que são 3 irmãos, né? E eu conheci o Rude há 8 anos atrás, entrei pelo conselho e hoje sou CEO. 4 anos depois veio o Covid, eu entrei como CEO. Voltando um pouco na minha história, familiarmente, né? Sou filha de fazendeiro, então pé no chão de fazenda, né? Desde menina. Família tradicional, né? Mas estou no Rio desde os 17 anos. Então, eu tenho aí uma longa... Sou mais carioca do que mineira, né? Um filho, que é o Joaquim Thiago, que você conhece. Meu amigo. De 19 anos, que é maravilhoso, né? Meu presente. É uma potência. Tiago, quero falar com você, hein? É isso aí. Então, meu presente é minha paixão. É um menino que eu brinco que eu vou fazer, né? Vou fazer um curso de como criar um filho, né? Porque ele realmente é um rapaz super trabalhador, super inteligente, super comprometido. Que hoje em dia, né, a gente sabe que as gerações são diferentes, mas meu filho, por exemplo, além de tudo isso, ele tem um carinho enorme pelos avós, né? Então, cuida dos avós, coloca todo aquele amor para cuidar, para estar acompanhando, se preocupa. Então, eu acho que é uma geração que volta a ser mais assim, né? Então, realmente, ele é uma pessoa assim, fantástica. E a minha vida é isso, né? Muito trabalho. Meu pai trabalha de domingo a domingo, tendo 88 anos. Meu Deus. Então, é realmente um diferencial, né? E eu aprendi a ser assim. Trabalhar, para mim, é um prazer, né? Os desafios são prazeres maiores ainda, onde eu tenho realmente alegria de fazer o que eu faço, né? O Rude fala assim, né? Que é o fundador do Verne. Quem gosta do que faz não trabalha mais, né? É isso mesmo. Então, realmente, esse é meu dia a dia, essa é a minha história, essa é a minha vida. Lu, então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como se deu a sua entrada no Verne e falar um pouco a história dessa marca tão consolidada, uma marca, apesar deles serem gaúchos, mas uma marca consolidada aqui no Rio de Janeiro. Então, a história do Werner se confunde com a história do Rude Werner, que é o fundador da marca, né? Rude e os irmãos, né, nasceram em Santo Cristo, que é uma cidade onde eu fiz a experiência, fui um dia no cemitério para ver se tinha algum sobrenome brasileiro, não tinha, só tinha alemão. Então, é uma cidade de origem alemã, né? As famílias, eu estimo que de 7 a 10 mil habitantes, então muito pequenininha.
E o Rude, ele saiu de Santo Cristo com intenção, né? Uma prima um dia falou com ele que ele tinha vocação para ser cabeleireiro, que tinha vocação para moda. E o Rude veio para o Rio para poder tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Ele queria ir para os Estados Unidos. Chegou aqui, ele teve o visto negado e foi roubado. E aí ele teve que ficar no Rio de Janeiro. Essa história do Rude tem 42 anos já como profissional e logo em seguida ele abriu um primeiro salão ali em Ipanema, na galeria, né? Hoje é até uma franquia nossa. E já um salão com 30 pessoas, né? E ele começou assim, há 42 anos atrás. Um belo dia, o mercado é bem complexo, bem competitivo, né? Ele chegou no salão, ele não tinha mais profissional nenhum. Chegou um concorrente, roubou todos os profissionais dele. E aí ele resolveu pensar já na educação. Então ele começou, né, abriu a escola também, porque ele percebeu que ele precisava fazer a equipe dele, né? Então, logo no início, ele começou percebendo essa necessidade, e, ao mesmo tempo, ele percebeu que ele não queria ser só um profissional em si, que ele queria multiplicar o conhecimento. E esse foi um dos motivos que eu vamos dizer assim, linkei muito à marca, que é a intenção de ajudar pessoas, né? A intenção de você poder pegar uma pessoa para ser um profissional que não sabe nada e que pode se tornar um profissional, né? Hoje a gente tem profissionais que têm uma remuneração excelente, né? A gente tem uma média, mas você tem remunerações muito boas, né? E pela educação a gente consegue fazer isso. Mas voltando na história do Rude, quando ele tinha esse salão e ele começou a cortar, ele fala que ele fazia aquela coisa da prosperidade, né? Ele quase que doava cabelos, né? Ele cortava cabelos por R$5, porque ele percebeu que quanto mais ele cortava, melhor ele ficava. Melhoraria então, a técnica. Então ele foi aumentando essa experiência, né? E cortando o cabelo por um valor muito baixo. E aí a agenda dele foi crescendo, ele foi aumentando o preço, mas ele conta que um dia ele estava na praia de Ipanema, na praia assim, e daqui a pouco veio alguém e falou, Werner, aí o outro, Werner, aí ele percebeu Ele já era conhecido. que era conhecido e ele batizou, e todo mundo estava com o mesmo corte, né? Era o mesmo corte, porque ele brinca que ele, no início, ele só fazia um corte, falava que aquele corte que estava na moda, porque era o corte que ele sabia fazer. Então, todos estavam com esse corte, que é um corte picado, tipo esse meu, assim, que ele batizou de W1. E hoje a gente tem vários Ws, né? A gente está com 190 Ws, que foram a extensão desses Ws, e a gente faz as coleções, Werner, que são exatamente essa forma, né? Vou falar um pouquinho mais para vocês, para não vou sair do tema da história, né? Mas ele começou com W1. E foi continuando com esses Ws. Então, a história do Werner, a empresa tem 38 anos, né? Ele tem 42. Ela se confunde realmente com a história do Rude, que é o fundador. Depois vieram os irmãos, né? Também se tornaram sócios dele depois de um tempo. E hoje a gente tem 46 lojas, sendo 6 estados do Brasil, uma nos Estados Unidos, em Orlando, na Disney, né, em Celebration. Mas, basicamente, 80% das nossas lojas estão no Rio. Então, é genuinamente carioca, entendendo que estava contando que quando o Rude parou no Rio, era para ter ido para os Estados Unidos. Então, ele fala que a sorte dos cariocas é que ele ficou resolveu aqui, ficar, porque teve o Rude sendo Rude. O Rude sendo Rude. Ele teve o passaporte, né, o visto negado, foi roubado, e aí ele ficou, e depois ainda teve essa dor, né? Você vê que as dores realmente ajudam a gente a crescer, que aí ele resolveu fazer educação. Então, hoje a gente tem 3 unidades de negócio. A gente tem a franqueadora, que são 46 salões, a gente tem a educação, academia, que é em Copacabana. Hoje a gente ainda tem só uma loja física na educação, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, e produtos marca própria, que é a terceira unidade de negócio que nós temos. Ela é recente, ela tem 2 anos mais ou menos. Lua, então a gente está falando aqui do salão, né, do
cabeleireiro. Agora, a escola. A escola forma o quê? Treina o quê? Treina os 191 Ws ou vai além disso, vai para outros, além de cabeleireiro? Me fala um pouquinho da escola, como é que é o conceito, quem é que pode entrar nessa escola, e o profissional que faz, obviamente deve sair com um certificado Werner, que dá uma outra chancela no mercado. Sim. Fala um pouquinho aí, Lu. Então, são dois tipos de escolas, né? A gente tem a formação básica, que é para aquela pessoa que não sabe nada. A pessoa é zero em cabeleireiro, a gente começa com a escova. Então, a pessoa entra fazendo escova, depois ela define se ela quer corte ou coloração. Porque o mercado, hoje, ele tem o generalista, o profissional de cabelo que faz os dois, tá? Mas a gente prefere trabalhar, a gente até tem o generalista também, mas a gente entende que o especialista, que é só corte ou só coloração, pela repetição e pelo treinamento específico, ele vai ser... É igual o médico, né? Médico, você tem o dermatologista, ele é médico, mas aí então ele vai ser mais... normalmente ele vai ser mais, vamos dizer assim, tecnicamente mais apurado, né? Se você olhar o ranking, por exemplo, dos nossos profissionais, normalmente a pessoa que faz uma produção alta, né, ele é mais o especialista do que o generalista. Ou, se ele é generalista, ele vai fazer muito mais uma coisa do que a outra. Então, em cabelo, você tem o escovista, que normalmente ele entra como escovista, depois ele vai ser corte ou coloração, tá? Isso é o básico. Obviamente, você tem os cursos também de manicure, de depilação, você tem os cursos de design de sobrancelha, todos os cursos que você teria básicos dentro de um salão a gente tem, tá? Para uma pessoa que começa. Isso é um lado. O outro lado você tem o curso avançado. Qual que é o curso avançado? Eu já sou profissional, eu já estou dentro do salão e eu quero melhorar a minha performance com novas técnicas. Principalmente corte também, mas principalmente a parte de coloração, tem muita inovação. Uhum. Né? Tem a indústria paralela, tem muita inovação. Então, são essas duas questões. A gente hoje trabalha com o mercado em si. A gente não está fechado para quem não é Werner, até porque a nossa formação básica é para ela trazer, inclusive, profissionais para os nossos salões. Para fomentar o negócio. Para fomentar o negócio. E uma coisa que a gente quer fazer, que eu estou fazendo esse ano, é fazer um trabalho social forte para trazer, né, ajudar pessoas efetivamente, para trazer... E aí a gente vai fazer um plano de carreira, que é um dos projetos que eu tenho para 2025, é um plano de carreira onde a pessoa entra na formação básica, tem óbvio, né? Principalmente no social, existe uma análise de perfil, né? Se esse perfil ele é compatível com, principalmente, gostar de pessoas, né? Porque o profissional da beleza, assim como a gente tem que gostar de pessoas, tem que ser, né, ter aquele perfil, e aí ela sai do outro lado, formada, para entrar nos nossos salões, só entrando na parte de tratamento escova. Então, ele entra só como escovista, de forma que um tempo depois, mais ou menos 6 meses, ele vai para corte e coloração, já estando dentro do salão. Porque, considerando que treinar e a experiência, a repetição é muito importante, a gente, vamos dizer assim, a gente precisa... Existe um gap no mercado de profissionais, né? Então, existe falta de profissionais. Então, esse projeto é para nos ajudar, inclusive, da escola para o salão mais rapidamente, fazer com que esse profissional do zero já tenha experiência na escova e já defina se é corte e coloração para estar atuando nos nossos salões. Então, a pessoa que vai para a Educação Werner, ela tem quase que, ela sendo boa, vamos dizer assim, né, tendo trabalho, ela tem quase que uma garantia de emprego, né, de emprego não, de parceria, né, porque hoje a gente está falando da lei do salão parceiro, que veio desde 2016. Antes, os profissionais eram seletistas, né? Hoje, com a lei da parceria, eles são empresários como a gente. Tem o parceiro como salão e o parceiro como profissional. Então, por isso, chama lei do profissional e salão parceiro. Uhum. Onde tem uma combinação de percentuais, né?
Então, esse profissional inicial teria um percentual de 30%, que é o início da lei, é o percentual mínimo, para ir crescendo junto com a gente. Essa é a base de formação. Na parte de desenvolvimento do avançado, aí normalmente são workshops. São workshops de todas as áreas, de corte, de coloração, de manicure, tudo. Mas ou é workshop ou são cursos mais curtos, né? Porque a parte de formação ela leva mais tempo. E a gente está lançando agora, vai lançar agora o nosso EAD também, na educação, com uma parte, vamos dizer assim, que você tem o prático, mas tem a parte que não é a prática, né? A parte, vamos dizer assim, teórica. Então, hoje a gente faz isso na educação física. No EAD, a gente vai fazer a parte teórica, né, como EAD, e na prática, uma conjunção das duas coisas. Alguns workshops dá para você fazer praticamente à distância também. Então, é uma forma, inclusive, né, da gente expandir para o Brasil inteiro na parte da educação. E a intenção também é que haja expansão também da escola, tá? Você pretende crescer a escola através de franquia? Através de franquia, fisicamente falando, sim, mas via EAD também, que é no projeto que a gente já estava querendo fazer, mas aí veio o Covid, aí, né, a gente deu um passo para trás para andar para frente. Né? Esse curso de formação, quanto tempo dura, mais ou menos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 18 meses, né? E os workshops aí são... aí depende, né? Se tem workshop de 2 dias, 3 dias, uma semana, depende. E aí, durante muito tempo, eu percebo que os salões, eles se preocupavam muito só com o serviço e não com o produto. Na minha ótica, eles viam o produto como... Não levavam muito em consideração a receita de um produto. E a gente sabe muito bem que, se bem trabalhado a venda, que um cabeleireiro ele pode virar um vendedor desse produto, sim, porque ele está fazendo o trabalho ali, a pessoa está com ele vai induzir, no bom sentido, a compra daquele determinado produto. E agora eu estou vendo que vocês entraram na linha de produtos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia e como é que quais são os produtos, como é que é desenvolvido isso, se esses produtos são só para atender os salões ou eu aqui, por exemplo, posso ligar para algum lugar e comprar. Tá. Então, esse é um projeto na mente do Rude, que é um visionário, né, muito antigo, e a gente só realmente consolidou ele recentemente. São produtos veganos, a gente tem produto para cabelo e para mãos, tanto a parte de hidratação quanto esmalte e tal. A gente começou para dentro do salão, a gente começou só no lavatório, tá? São produtos de lavatório, né? E agora a gente também tem a revenda, que é o produto para vender para o cliente. Então, mas foi escalonado. Só nas lojas ou tem e-commerce já? A gente está com e-commerce para sair. Porque hoje a gente tem 100 mil clientes mês, né, que é bastante coisa. Nossa. Então, a ideia é que, além de ter fisicamente esses produtos nas lojas, a gente tem o e-commerce. O que acontece com revenda, principalmente com a internet, depois da pandemia, é que há uma briga muito grande por preço, né? A própria... acho que para tudo isso, né, André? Até moda. Tudo, geral. Então, antigamente, você tinha um percentual de revenda no salão em torno de 12%. Tá? Hoje é muito menos, hoje é em torno de 4%. Até em função dessa questão da internet. Mas no nosso caso, óbvio, né, nós temos as nossas marcas homologadas, são várias marcas, né, que a gente continua sendo parceiro da mesma forma, mas a ideia é que esse produto de lavatório ele seja estendido no home care para o tratamento. Né? Então, essa questão do e-commerce realmente dá essa flexibilidade para cliente mesmo não tendo no salão comprar. E a ideia é que a gente faça também um comissionamento por profissional.
para poder ter esse desenvolvimento, esse A conhecimento. vontade de vender, né? Também, né? Porque Então, mas isso a gente está saindo daqui a Trabalhando. pouco. Esse ano ainda, mas o e-commerce ainda não. Já tem o produto no lavatório, já tem o produto no salão, e o e-commerce vai facilitar esse acesso, né? bacana. Então, é isso. Você falou que hoje vocês estão com 46 lojas. Todas franquias ou loja própria junto com isso? Como é que Não, está, por favor? hoje são todas franquias. A gente Todas tem franquias. sócios que são sócios das franquias, mas a gente é outro CNPJ, ou seja, é gerido por um outro gestor, né, E com o tratamento de franquia. com tratamento de franquia. Porque, na verdade, o salão é um negócio bastante complexo do ponto de vista de gestão, porque é muito gestão de pessoas, né? Você tem que estar muito próximo. Então, o perfil dos nossos franqueados, eles normalmente são franqueados bem barriga do balcão, né? Bastante, a não ser que tenha uma gerente muito competente. A gente tem esses perfis também de boas gerentes, bem próximas, mas você administrar como franqueadora uma loja própria, você perde um pouco o foco também. Então, tem que ser separado realmente. E a gente está falando aí de perfil. Como é que seria um perfil para ser um franqueado Werner? Primeira coisa, gostar de pessoas, né? Assim como os profissionais. É questão também, né, desse entendimento da parte do DNA, da parte dessa visão, né, que a gente tem. Com a nossa missão, qual é a nossa missão? É desenvolver um estilo personalizado de atendimento e relacionamento. Então, você vê que a parte da produção é o cabelo, é a beleza e tal, mas o relacionamento é muito gostar de pessoas no salão. Essas pessoas são os nossos profissionais também, são os clientes. Então, essa parte do relacional, uma pessoa muito produto, talvez ela não se enquadre, né? Ela vai se enquadrar por um tempo. Depois de um tempo, ela vai pedir para sair. Não vai Porque aguentar. não vai aguentar, porque realmente tem que ter essa vontade de entender, né? Eu sou administradora, advogada, tenho vontade até de fazer psicologia, psiquiatria, né? Para poder entender, Para poder entender. a característica humana, né? Porque tem... E a gente fala muito de ego, né? A gente está no mercado bastante egóico, né? Os nossos profissionais, eles são artistas. Então, esse aspecto humano é muito importante. Esse aspecto, né, também, qual é nosso propósito? Elevar a autoestima das pessoas. Então, a pessoa tem que gostar não só de pessoa, mas gostar da beleza, gostar de se cuidar, gostar, né, da parte cosmética, né? E também, obviamente, no trato com os seus profissionais, né? A gente tem seletistas ainda no salão, a maioria é parceiro, mas a gente tem a gerente seletista, o administrativo, estoquista seletistas, recepcionistas são seletistas. Então, obviamente, a parte de controle, a parte de líder nato, né? Enquanto exemplo, eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Aí, a sua franquia hoje, você tem mais de um modelo de negócio, Lu? Olha, a gente vinha com um modelo mais pocket. Tinha um salão pequeno que tinha mais ou menos uns 40 metros dentro da Bodytech, que era um negócio dentro do negócio. Então, esse tamanho a gente não tem mais, porque a Bodytech precisou desse espaço até. E essa não tem mais, que fechou a praia, né? E aí foi lá para o Citar. Mas, no geral, o que a gente tem? Tem a Maison, que é uma flagship. Tem lojas maiores, em torno de 300, 400 metros, e lojas menores, né? Mas menos do que 200 metros eu não posso consegue ter. operar. Porque, a não ser que eu fosse um modelo só escovista. E a gente não tem esse perfil. Nosso modelo é... A tua franquia abrange tudo. Tudo. Então, menos de 200 metros é muito pequeno, né? Uma loja maior, e dependendo do lugar que ela está, do shopping que ela está, né? É uma loja mais premium, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas premiums e outras mais o que a gente chama de padrão.
mas o tamanho tem que ser maior, realmente, a não ser que seja quase um estúdio, entendeu? E o investimento para uma loja de 200 metros, é essa menor e a da flagship? A gente pode falar em mais ou menos R$ 6.000 o metro quadrado. Então, se você falar em 200 metros, nós estamos falando de 1.200.000, entendeu? E você... Aí, óbvio, né? Dependendo do teu acabamento, que isso a gente tem, né? Do acabamento mais premium, aí esse valor vai subir lá para uns, em vez de 6.000, para uns 9.000, 8.000, mais ou menos, né? E quando a gente fala desse investimento, você julga que o retorno disso se dá mais ou menos em quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos. Mais ou menos 2 anos, né? A média. Que é muito bom. É. Para os dias atuais, é uma operação... A margem de salão é boa, né? O que Sim, impacta serviço, mais, né? É o custo de ocupação. Sim. Porque como vamos dizer, a média de percentual que você paga para o profissional, ele te gira entre 40%, 45%, no máximo 50%, você pega a tua receita, você já sabe Sim. que a metade não é Já não é sua, né? sua. Quase, que é do profissional. Aham. Então, todo o resto você tem que tirar nessa outra 60%, Sim. 50%. Então, se o custo de ocupação for muito alto, ele inviabiliza o negócio. Com certeza. Se você tiver um bom custo de ocupação, aí Isso é fundamental. É muito bom. Realmente estudar e ver se a conta fecha, né? Sim. Porque muita gente, às vezes, vai só Emoção. no glamour, na emoção, A emoção. e não para fazer conta ou para analisar. E depois fala que a franquia é ruim ou que o shopping center é ruim, mas às vezes não é isso. Às vezes é porque a gente não encaixou o negócio no lugar certo e a conta acaba não fechando. Sem dúvida. Hoje, uma taxa de franquia do Werner está em torno de quanto? 70 mil, 70 mil, independente do tamanho. independente do tamanho. É porque, na verdade, o tamanho, eu fiz referência aí, aquele pequenininho, mas ele foi uma exceção, né? Sim. O tamanho normalmente é De 200 de pra 200 para cima. E royalty, fundo de promoção? É 4% de royalty, fundo de promoção 1%. Basicamente é isso. E esse fundo de promoção, claro, é beleza, né, que você atua. Existem algumas ações muito diferenciadas. Como vocês, de uma certa maneira, investem nesse fundo de promoção para dar um retorno não só para o franqueado, mas como para a marca também? A gente faz muita coisa na situação mais da internet, né, como o Coifer como um todo. Como o nosso conteúdo é muito personalíssimo, né, porque você tem por exemplo, Werner Casa Shopping, Werner Praia, quer dizer, é uma unidade e dentro dessa unidade você tem todos os profissionais que também são unidades, né? Unidades dentro da marca, mas o produto não é o mesmo, né? Sim. Uma coisa é você falar do produto shampoo, outra coisa é o produto final que do cada cabelo. profissional... Então, a complexidade é exatamente essa. E precisa haver realmente essa conexão, essa comunicação. Então, não há como você fazer um trabalho que não seja customizado, né? Então, a gente tem os Instagrams do Werner Coifer oficial, mas cada unidade tem seu Instagram. Algumas ações a gente faz em conjunto, e normalmente são protocolos junto com a indústria, né? L'Oréal, Vela, o nosso próprio produto, os outros homologados. Então, a gente normalmente faz um protocolo e aí há um investimento no impulsionamento, no tráfego pago para aquela. Mas, fora isso, em termos de preço, por exemplo, a gente tem que ter 5 tabelas. Por que 5 tabelas? Porque você depende do lugar que você está, Eu ia perguntar isso agora. custo de ocupação e tal. Exatamente. Então, até para você falar em preço, né, existe essa complexidade por região. Então, é muito pontual a nossa ação, né, enquanto marca. Entende? E qual é o público hoje do Werner? Porque a gente vê que o Werner, em termos de Rio de Janeiro, se não é o maior, a melhor marca do segmento, em termos de posicionamento, é uma das melhores. Como é que você vê o teu público hoje? Público AB, né? Maioria mulheres, a gente tem 80% mulheres, mas a gente tem um público masculino também.
Inclusive, tem barbearia, né? Mas a gente tem poucas barbearias. Tem no Redesign, tem lá em Búzios. Normalmente, esse público, 87%, frequentam toda semana o salão, o que é Nossa, bastante interessante, né? muito. E 65% é fiel ao profissional. Então, você tem uma reincidência ali em função dessa fidelidade, que é bem interessante também. Muito. Voltando um pouquinho, André, acho que é interessante comentar da questão que você perguntou da taxa de royalty e Fundo de promoção. do fundo de promoção. O que a gente está fazendo, né? Eu estou com outro projeto, que é um projeto de qualidade total, aonde eu vou pontuar pelo checklist operacional, checklist técnico, as lojas, e as que tiverem uma pontuação elevada, elas vão ter o certificado de qualidade total. Bacana. E eu vou calibrar também desconto em royalty, alguns benefícios em função desse perfil de qualidade total, entende? Isso é muito Para bacana. você manter padrão, manter tudo, né? O produto homologado, parte técnica e tal. Hoje, uma loja Werner tem mais ou menos quantos colaboradores? Depende do tamanho, né? Sim, Um salão é mais ou menos como um avião. A tua receita, ela vem da quantidade de cadeiras. Então, por exemplo, um salão de 200 metros, ela vai dar mais ou menos umas 10 cadeiras. As maiores unidades operacionais vêm dos cabelos, principalmente da coloração, né? O corte é muito importante, inclusive o nosso DNA do Rude é corte, né? O Rude é um cabeleireiro da parte de corte. Então, é o corte junto com a coloração. Então, você faz uma conta de cada cadeira, quanto pode faturar. Sim. E a gente faz uma conta de que a gente quer atingir 75% dessa capacidade, que a gente chama de capacidade instalada. Tá? Então, a média... Vamos botar para cada 200 metros em torno de 10 cadeiras, mas aí você tem as manicures, aí você tem a parte estética, aí é muito relativo. Mas você tem salões, a gente tem salões com 70 profissionais. Tem salões com 50, com 30. Varia muito dependendo do layout e da metragem. Se colocar aí uma média de 40, 45... para 46 salões, olha a quantidade de emprego que é gerado numa marca. É o empreendedorismo mostrando a força que tem, né? A gente estima mais ou menos 1.500 profissionais. Né? É muita gente. Fora os seletistas, né? Sim, lógico. Mas hoje os seletistas são minoria, né? A produção são esses 1.500. E aí tem toda E fora os indiretos, né? Indiretos. Que são muita gente. Que é muita gente. E é uma marca assim, né, que a gente passa a amar e tem uma pegada muito gostosa no sentido não só da beleza, porque é aquela coisa da família mesmo, né? Salão é uma coisa muito intensa. Sim. Então a pessoa passa a se sentir realmente dentro Abraçada da família, ali, abraçada e tal. Muito Então bacana. é bem legal. Lu, vamos falar agora de uma dor, que é uma dor de todo empresário, todo empreendedor. E a gente está escrevendo aquele livro, né, que, na verdade, a gente está fazendo a reedição do meu livro Franquia 100% Varejo de Serviço, em que cada capítulo a gente convidou, né, uma marca para estar representando e para estar falando especificamente daquele assunto. E para você, que a gente identifica, a gente vê que você é uma pessoa que sabe lidar e soube movimentar a marca com relação a pessoas, né? Não é à toa que esse capítulo de gente foi delegado a você para dar aula. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Que a dor de todo empresário são pessoas. E o que você fez de estratégia, o que você faz, como é que é o tratamento do Werner, não só com os colaboradores, mas como até mesmo os clientes, né? Para poder, porque eles têm que se sentir bem, eles têm que se sentir gente para poder voltar ao salão. E os colaboradores, principalmente. Fala um pouquinho para a gente a respeito, Ju. Tá.
Vou começar pelos clientes, né? Como eu estava te falando, a nosso propósito é elevar a autoestima, valorizando, potencializando e respeitando as diferenças, né? Então, hoje, isso tá no nosso DNA. O que a gente quer dos nossos clientes é realmente se sentir em casa, e não só isso, né? Essa coleção, a gente está lançando a 36ª coleção agora, nos próximos dias. E a gente sempre dá um nome para a coleção. E essa coleção se chama Joy, porque é a questão da experiência do cliente saindo do seu dia a dia, da sua rotina e entrando no salão para, né, tipo filme, né? Você sai, vai ver um filme, parece que você sai da tua realidade, né? Então essa questão Descompressão, né? descompressão com leveza, né? Isso. Então, essa sempre foi a parte do cliente, né? E cada momento é um momento. Hoje a gente trabalha dessa forma. Em relação às pessoas internas, aos profissionais, aos seletistas, a gente entende que também a individualidade ela é importante para ser respeitada. Se você olhar uma rede de salões, a gente, principalmente, a gente tem todas as raças, todas as, né, as questões sociais, é uma diversidade enorme. E isso esbarra muito com a parte de educação, de treinamento e de multiplicação. Porque se você pega, por exemplo, uma coleção, um corte, como você faz para você multiplicar isso, né, o conhecimento? Considerando, inclusive, que tem uma educação em Copacabana, uma escola física, como é que a gente multiplica? E há uma, vamos dizer assim, quando você pega as 3 unidades de negócio, escola, franqueador e produto, no dia a dia, até pelo tempo, né, que parece que não rende mais nada, você faz uma lista de 10 coisas, você vê, você faltou a metade, né? E a intensidade dentro do salão é muito intenso, né? Então, como você faz para que aquele profissional saia do universo salão, né, consiga focar para a educação? A gente está criando os embaixadores, que é um projeto também, onde cada salão tem que ter o teu profissional de educação interno. Então, são embaixadores, Werner, que vão... Aí tem o corte, tem a coloração, vai ter a manicure de cada área, para que você traga a educação da escola indo para dentro do salão. É a forma de você realmente multiplicar, né? Eu também acredito muito que é muito fácil, palavras ao vento, né? Você botar uma missão, uma visão, princípios, né? Princípios de integridade, de harmonia, de prazer, que é o nosso caso, e, na verdade, está lá na parede e aquilo não acontecer. Então, eu entendo que a liderança ela é exemplo, né? Você consegue liderar se for pelo exemplo, que se não for pelo exemplo, esquece. Realmente fica difícil. Então, o pessoal me chama de doutora mindset lá, meus subordinados. Eu estou sempre tentando mudar o mindset das coisas, né? Porque a verbalização é muito diferente da atuação. Então, a atuação tem que realmente, né, fazer ao outro que você gostaria que fizesse com você realmente, né? Então, dessa forma, né, essa questão da liderança, essa questão da multiplicação, a questão de ter a sinergia com os princípios, a gente tem batido bastante na tecla e tem funcionado bem. O projeto Embaixador é um projeto que ele não é muito antigo, ele é recente, e a gente vai estar plenamente com ele agora, em final de 2026, com várias turmas. Essas pessoas são sabatinadas, há um apoio da Muito indústria. bacana. Então, é a forma de levar o negócio, a educação, o treinamento, porque há muita inovação, né? O segmento nosso é diferente porque há inovação constante. Então, é isso que a gente tem feito. Legal. Ô, Lu, quando a gente fala de uma marca em que é o nome de uma pessoa, né, e que é a figura de uma pessoa, no caso, são 3 irmãos, mas quem fica no destaque por ser o cabeleireiro é o Rude. E quando a gente está vendo isso, a questão da sucessão às vezes é um pouco delicada, né? Apesar de vocês já terem um conselho lá consultivo, mas como é que vocês estão vendo e trabalhando uma sucessão? Porque a cara da marca Werner hoje é o Rude.
E, obviamente, daqui a pouco o Rude vai querer ficar só na praia lá, curtindo, fazendo o exercício dele. Uhum. E como é que vocês estão se preparando para essa sucessão? É. O Rude, além de ser cabeleireiro, ele é o fundador, né? Sim, Originário. Então, exato. e é o cara, o amor dele pelo negócio. Então, ele é muito intenso, né? Sempre foi, né? Sempre. Eu diria o seguinte, eu acho que a sucessão, no caso deles, é uma sucessão muito técnica, né? Porque é a sucessão do negócio de beleza. Hoje a gente tem uma equipe criativa dentro da educação, paralelo, aonde a gente tem uma autoridade no corte, uma autoridade na coloração, uma autoridade na manicure. Então, são autoridades do comitê técnico que é quem faz, inclusive, junto com o Rude, que faz, inclusive, as coleções. Bacana. Então, é a forma de multiplicar, e aí a gente tem esses profissionais que são autoridade, é realmente na parte técnica, né? E a gente está fazendo isso. Essa junção que eu estava dizendo, né? Eu um dia comecei a prestar atenção, a gente tem poucos players, né, em educação de salão, não tem muitos e tem algumas indústrias. E uma vez conversando com parte pessoal de educação de uma grande indústria, eu percebi o seguinte: existe um gap grande entre o cara formou e o cara vai praticar. Então, esse gap, que é o gap entre salões com educação, não só as nossas, mas para o mercado, a gente colocou duas coisas, né? O nosso salão é um salão escola. Então, dentro da escola, nossa escola é um salão também. Então, dentro da escola, eu já deixo praticar o cara que formou também dentro da escola. E a gente criou uma supervisão técnica que não havia. Existia só a supervisão operacional, da operação do salão. Agora existe a supervisão técnica, que ela é recente, onde essa supervisão é focada só na parte técnica. E a gente está estruturando cada vez mais, estou inclusive com uma profissional recente, bem forte no mercado, que vai vir trabalhar com a gente também nessa área, da fomentação da parte técnica. Então, a sucessão, porque o administrativo, né, nós somos o administrador, ele é, vamos dizer, trocável, né? Sim. É fácil. É substituível. É substituível. Agora, a questão é a parte técnica. Então, principalmente a partir do comitê da coleção, né? Que Bacana. são essas pessoas. Lu, e plano de expansão para a escola e para a franquia? Qual é a estratégia de vocês? O que vocês estão pensando aí para 2025? Já estamos no meio de 2025, coisa, por hein? incrível que pareça. Dá desespero, vontade de chorar. E para os próximos anos? Então, considerando que nós somos uma das maiores marcas, né, de salões do Brasil, apesar de estar só no Rio de Janeiro, né, que 80% das minhas lojas são no Rio de Janeiro, a gente tem muito espaço para crescer, né? A gente tem Rio, tem São Paulo, tem Minas a gente tem Juiz de Fora, mas não está em Belo Horizonte. Goiás também, estados que são como, por exemplo, Minas e Goiás, né? Eu sou mineira, né? As mulheres gostam muito de estar arrumadas, muito preocupadas com a beleza e tal. Então, fora o Rio, aonde a gente está? A gente está em Vitória, no Espírito Santo, a gente está em Teresina e está em São Luís do Maranhão. E Santo Cristo, originalmente, aonde começou o negócio, né? Tem lá uma pessoa da família que tem uma loja. Orlando, Cabo Frio, Búzios e Petrópolis. E Niterói, né? Todas as outras lojas são dentro do Rio de Janeiro. Então, você pode imaginar a quantidade de cidades que a gente pode atuar, né? É um segmento gostoso de se trabalhar, né? Então, para 2026, eu acho que tem muita expansão. A gente deu uma segurada por várias questões para estar fazendo a estrutura. A gente tem sempre que principalmente essa estrutura, né? Eu falei para vocês de alguns projetos, a gente tem 4 projetos, estruturando para 2026, que e separado em 4 áreas. O de pessoas, que é esse plano de carreira que eu falei no início, que você está fazendo uma formação de pessoas dentro da educação, dentro do próprio salão, para você atuar em que dor? Atuar na dor
da falta de profissional do mercado, que é uma dor, né? Se bobear, a gente está brigando entre a gente mesmo por profissional, que a gente não faz isso, né? E nós, como marca, a gente é muito visado em relação ao todo, né? Então, questões inimagináveis já aconteceram, né? Que a gente não quer imaginar, mas aconteceram. Que é do mercado sabe. Então, essa questão da falta de mão de obra e da formação de mão de obra, a gente atua com um plano de carreira, que é no comitê de pessoas. Eu dividi os franqueados em 4 comitês. Cada grupo ajuda a atuar num dos comitês, tá? Também são envolvidos. Esse é de pessoas. O de embaixadores, que é esse de cada profissional, cada loja tem que ter um multiplicador, é do comitê técnico, que é da parte técnica, com a equipe criativa junto também. A gente tem franqueados técnicos, alguns sócios de franquias são profissionais e são franqueados técnicos, a gente tem 8, mas, além disso, tem os embaixadores, que isso vem pela educação, vem pela supervisão técnica. Depois a gente tem o comitê operacional, que é o comitê da qualidade total, com um nível alto de tudo, né? Padronização, produto homologado, visual, tudo, né? E o quarto é o de marketing, que seria do comitê de marketing, que é o quê? A gente também tem um aplicativo via IA, conjunto com o clube de clientes, aonde a gente vai linkar a nossa coleção a esse aplicativo, criando a proximidade com a consumidora final, né? Se eu tenho 100 mil clientes mês passando pelas lojas, quanto eu posso fazer de forma virtual? Então, esses 4 projetos eu entendo como uma... Eu estou como CEO há 4 anos, né? Eu estou há 7, porque eu entrei pelo conselho. Eu não sei se eu falei isso já, mas eu acho que não. Eu entrei para uma reunião de conselho, fiquei lá 3 anos, aí do meio do Covid eu entrei como CEO, isso tem 4 anos. Então, foi um asfaltar para poder chegar nesse ponto, para aí sim a gente expandir. Bacana. Então, a gente vai expandir de forma que... Qual a dificuldade, né? Se eu vou para Belo Horizonte, por que o Rio a gente é forte? Pela escola. Então, a gente entende que a educação tem que acompanhar, né? E todas essas dores que eu tenho no mercado, isso não é a dor minha, isso é uma dor de mercado, eu precisava diminuir para facilitar o dia a dia depois do franqueado. Bacana. Entendeu? E, Lu, a gente está chegando aí quase no final. Qual a mensagem que você daria desse mercado, né, dessa situação atual que a gente está vivendo? Quer dizer, eu digo que eu sempre vivi esse país em crise, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a como está a economia. Então, eu queria que você desse uma mensagem final para quem já é empreendedor e para quem quer começar a empreender. Quando você me pergunta isso, eu penso no comportamental do ser humano hoje, né? Eu acho que eu também achava que depois do Covid... Ia mudar, ia melhorar. E o que a gente percebe é que piorou, né? Infelizmente, eu não sei se você tem essa sensação também, né? Compactuo com você. Por quê? Talvez a internet ela aproxime, mas ela distancie, né? A vida de todo mundo é maravilhosa, mas às vezes até a página 2 só, né? E aí você, como telespectador daquilo, fala, pô, a minha não é assim, né? Exatamente. Sempre aquela coisa da grama do outro, do vizinho é melhor. Muito mais bonito. Então, o que eu vejo, para todos os mercados, mas para o nosso também, é um gap emocional muito grande, um comportamental fragilizado, que todos nós, como seres humanos, a gente tem qualidades e defeitos, né? Ninguém é perfeito, eu não sou, você não é. Mas a resiliência pela profundidade, a resiliência por pensar realmente, não só no gogó, mas na prática, não fazer o outro que eu não gostaria que fizesse comigo, tem sido muito superficial. Então, no meu mercado, e óbvio, né, eu acho que isso é geral, é entender essa questão da alma humana. Qual realmente são... Até a gente falou muito isso no livro, né, numa contratação, né? O que realmente está por trás daquele ser humano?
o que realmente aquele ser humano pensa, tem como princípio, tem como pensamento, tem como propósito. É óbvio que as pessoas precisam do dinheiro, né, Sim. para tudo, mas quem efetivamente é aquela pessoa? Ela realmente está sinérgica com você na forma de você pensar, para você colocar ela para dentro do teu negócio. E a gente fala muito, né, às vezes, na necessidade, na urgência de contratar, você corre para resolver um aspecto e depois você tem um problemão, Isso. porque, na verdade, aquela pessoa virou um problema e aí até um problema de RH, você, né, que é uma delícia admitir, demitir é péssimo, às vezes necessário. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais profundo, inclusive enquanto empresário, enquanto executivo, de não ficar na superficialidade. Ir para o fundo, quanto mais fundo você puder ir e entender qual a psicologia mútua e daquele ser humano, mais você realmente vai ser bem sucedido. Eu acho que é por aí. Muito legal. E Lu, quem quiser tornar franqueado do Werner e se eu quiser fazer um curso na escola, passa o contato aí para gente, por favor, para a galera. Pelo Instagram, né, Academia Werner e Werner Coifé Oficial, seria a forma mais certa, né? Então, seria por aí. Lu, brigadão, um papo super gostoso, agradável, um papo de beleza, né? Obrigada a Obrigado você. aí, obrigado por entrar na aventura do livro com a gente, que eu acho que vai ser, a gente está fazendo o nosso papel, né? Desenvolver, querer formar pessoas, querer movimentar esse mercado de varejo e serviço, e quando a gente toma algumas atitudes assim, eu acho que isso é muito positivo, né? Então, obrigado aí por ter vindo aqui hoje, por ter participado do livro e vamos em mais maluquice por aí. Com certeza. Eu que te agradeço, André. É um prazer estar aqui. Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima.